Capacitação das 4 leis espirituais. Você apresentará o plano de salvação de Deus para o homem de forma resumida e didática. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. A primeira lei é que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem um plano para cada um de nós. A palavra de Deus em João capítulo 10, verso 10 diz assim: Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida completa e com propósito. Por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida abundante ou vida em abundância? Por quê? A segunda lei nos traz essa resposta. O homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus em sua vida. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, nos ensina Romanos 3:23. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. O homem está separado de Deus e o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação espiritual de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e o homem é pecador, e ele foi separado de Deus. Há um grande abismo entre os dois. O homem está constantemente tentando alcançar a Deus, a vida abundante através dos seus próprios esforços, da vida reta, boas obras, religião, filosofias, mas ele não consegue, porque Deus é santo e o homem está separado porque é pecador. Mas a terceira lei nos mostra a única resposta para o problema desta separação. Mostra que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus na sua vida. Jesus morreu em nosso lugar. Romanos 5:8 nos diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 pessoas, como nos fala 1 Coríntios 15, de 3 a 6. Ele é o único caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus demonstrou o seu amor ao homem enviando a Jesus. Ele veio aqui como homem e se tornou o único caminho para ligar o homem a Deus. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava dele ao enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer essas 3 leis. Se faz necessário a 4ª lei. Precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber a Cristo. João 12 diz: contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Recebemos a Cristo pela fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, como nos ensina Efésios 2, 8 e 9. Agora, nós passamos a apresentar àquele que está nos ouvindo os 2 círculos. Círculos estes que representam 2 tipos de vida. Uma vida controlada pelo eu,
ou seja, o eu está no centro. As outras coisas estão ao redor do eu. Então nós vamos notar que Cristo está fora do centro. O eu é o centro da vida, Cristo está fora da vida e os interesses são controlados pelo eu, geralmente causando discórdias e frustrações. No entanto, existe agora um outro modelo, a vida controlada por Cristo. Cristo está no centro. As demais coisas estão controladas por Cristo. Elas estão ordenadas de maneira correta porque Cristo está à frente de todas as coisas e o eu está aos pés de Jesus. Nós colocamos Cristo no centro da vida, o eu fora do centro, e os nossos interesses serão controlados por Cristo, resultando uma harmonia com o plano de Deus. Com qual deles você gostaria que representasse a sua vida? Você pode perguntar àquele que está te ouvindo. Então, após a resposta do seu ouvinte, explique a ele como uma pessoa pode receber a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Nós podemos receber a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Nós devemos convidar a Cristo a entrar no nosso coração. Receber a Cristo é deixar de confiar na nossa capacidade para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. A única coisa que Deus lhe pede é o arrependimento, pois está escrito: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Atos 3, 19 e 20. Você está arrependido dos seus pecados? Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é falar com Deus. Deus conhece o seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Querido voluntário, ore com a pessoa apresentando ela a Deus. Agradeça a Deus por sua vida, que compreendeu a mensagem de salvação. Peça a proteção de Deus na vida do seu ouvinte, a graça de Cristo sobre ele e a instrução do Espírito Santo em seu caminhar. Em seguida, oriente a pessoa a pedir perdão pelos seus pecados e a entregar a sua vida a Jesus com suas próprias palavras. Querido voluntário, diga ao seu ouvinte: com as suas palavras, diga a Jesus como se sente em relação ao pecado. Peça a Ele para entrar e transformar a sua vida. Então, se a pessoa for muito tímida ou estiver insegura, você a instrui a repetir uma oração de confissão. A oração seguinte serve apenas como exemplo: Jesus, eu preciso de Ti. Eu reconheço que sou um pecador e preciso do seu perdão. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me aceitar como sou, pelo seu amor e pela vida eterna. Tome conta da minha vida e transforme a minha vida de acordo com a sua vontade. Amém. Que Deus possa abençoá-lo na apresentação das 4 leis espirituais.